Bom, então vamos continuar com a manipulação de dados, só que agora eu vou te apresentar outra função. A função que eu vou te apresentar aqui, ela serve para modificar ou transformar o teu conjunto de dados. E o nome dessa função chama-se mutate. Então deixa eu só escrever essa função aqui, que chama-se mutate. Então com essa função mutate você consegue transformar ou modificar o teu conjunto de dados ou o teu data frame. Então eu vou colocar aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer transformação de dados. Então, vou colocar aqui transformação de dados que nós vamos fazer com essa função mutate. Então, essa função significa justamente transformar ou modificar os meus dados. Como assim transformar ou modificar os meus dados? Bom, a gente já manipulou os dados econômicos aqui em cima, e ao manipular esses dados, nós criamos outros dados aqui, tá? E o último conjunto de dados que nós criamos foi os meus ponto dados 2. Então, esse foi o último conjunto de dados que nós criamos. Deixa eu só executar ele aqui, ó. E tá aqui, deixa eu só melhorar ele aqui. Eu não quero não que ele fique só com essa linha, tá? Deixa eu melhorar. Eu quero que ele vá até o ano 2000 aqui. Então, deixa eu colocar 2000 de novo, beleza? Olha só de novo, para vocês verem de novo o que eu fiz. E agora executo, beleza? E o meu conjunto de dados, né? Agora os meus dados, meus ponto dados 2, ele contém o quê? Uma coluna contendo a data, que vai até o ano 1999. E temos aqui na outra coluna contendo informações referentes à taxa de poupança. Agora é o seguinte, cara, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma nova coluna de dados com base nesses dados aqui. Eu quero transformar esse conjunto de dados. Então, veja, eu tenho duas colunas, mas imagina que tu quer criar uma terceira coluna, onde essa terceira coluna vai ser com base em uma dessas colunas aqui. Então, você consegue fazer isso utilizando o comando mutate. E como é que a gente vai fazer isso? Veja, esse comando mutate, ele é um comando do dplyr, né, do pacote dplyr. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai funcionar de forma parecida com os outros pacotes. Então, se você já viveu essa aula toda até aqui, você já tem uma ideia de como é que funciona essas funções aqui. Por exemplo, essas funções do dplyr, ela funciona da seguinte forma, ela vai precisar de um conjunto de dados, depois ela vai precisar de outros argumentos. Então, o mutate é da seguinte forma, a primeira coisa que a gente vai formar aqui é o conjunto de dados. Então, a gente está trabalhando com o último conjunto de dados que a gente criou aqui, que foi o meus ponto dados 2. Então, esse é o nosso último conjunto de dados. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos modificar ele, mas de que forma? Modificar criando outra coluna de dados, com base nos dados que aqui estão. Então, estão aqui os dados e eu quero criar outra coluna. Agora é o seguinte, ó, imagina que tu quer pegar essa coluna aqui, psave.rt, e multiplicar por 10, por exemplo, ou multiplicar por 100. Então, isso é o quê? Uma manipulação de dados. Você está transformando aí o seu conjunto de dados. Então, eu vou criar outra coluna, que essa nova coluna, ela vai ser o resultado dessa coluna aqui, multiplicado por 1000, por 10 ou por 100. Então, nesse caso, vou multiplicar por 1000. Posso fazer qualquer expressão matemática, tá? Mas eu vou fazer uma expressão matemática bem simples para vocês entenderem. Então, vejam só. Então, eu vou criar outra coluna de dados, que vai ser o resultado dessa coluna aqui, multiplicado por 1000. Só que quando eu criar outra coluna de dados, eu tenho que dar um nome a ela. Então, eu vou dar aqui um nome chamado nova coluna, que vai ficar bem sugestivo o que é que eu estou fazendo, né? Nova coluna. Então, beleza. Na nova coluna, ela vai ser igual, olha só, essa nova coluna, ela vai ser igual à coluna psaveart. Então, deixa eu colocar aqui, ó, psaveart, que o psaveart é essa coluna aqui, ó, psaveart, multiplicado por 1000. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 1000. Coloquei o operador de multiplicação, vezes 1000. Então, agora, né, o resultado disso aqui vai ser outro conjunto de dados, só que com 3 colunas. Vejam que legal. Por que 3 colunas? Porque eu estou criando uma nova coluna utilizando a função mutate. Então, essa nova coluna, ela vai ter o nome nova coluna, e ela vai ser essa coluna aqui, ó, psaveart multiplicado por 1000. Então, se eu executar aqui, ó, vocês vão ver o resultado que é sensacional. Então, multipliquei aqui, ó, e vejam que foi justamente isso que o R fez. Ele pegou essa coluna aqui, ó, psaveart, e multiplicou por 1000. Então, ó, 12,6 multiplicado por 1000 dá 12.600. Então, foi isso que ele fez. Vejam que é fantástico. Então, com isso, você consegue fazer
qualquer expressão matemática que vocês pensarem aí na área de vocês, tá? Você tem um conjunto de dados, você quer fazer uma transformação, uma nova coluna de dados, você faz utilizando esta função mutate. É bem fácil e prático.